Minha melhor amiga mandou mensagem para o meu marido se passando por mim. Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a Julienne e hoje vou compartilhar com vocês uma história ao mesmo tempo muito pessoal e muito densa, cheia de camadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Preparados? Então vamos lá. A primeira pessoa a ver aquela mensagem não fui eu, foi meu marido. E depois de ler aquela mensagem, ele me fez uma única pergunta. Só uma. Quando vocês ouvirem essa pergunta, vão entender tudo. Mas antes, preciso contar o que aconteceu exatamente 14 meses antes daquele momento. Meu nome é Hilaire. Tenho 32 anos. E essa é a história de como descobri a traição mais longa e mais silenciosa da minha vida. Digo silenciosa porque não houve uma briga barulhenta. Não houve uma grande cena. Só havia uma tela de celular, uma mensagem e uma única pergunta do meu marido. O nome do meu marido é Etienne. Nosso casamento tinha completado 4 anos naquela época. Morávamos num bairro pequeno, mas tranquilo de Bordeaux. Etienne era arquiteto e eu era coordenadora de projetos num estúdio de design. Nossa vida não era perfeita, mas era real. Discutíamos, ficávamos cansados, às vezes éramos impacientes um com o outro. Mas à noite, quando deitávamos a cabeça no mesmo travesseiro, os dois nos sentíamos seguros. Pelo menos era o que eu achava. Agora preciso falar sobre Noemi. Tinha conhecido Noemi 12 anos antes na universidade. Estávamos no mesmo curso, morávamos no mesmo corredor e já na primeira semana estávamos completando as frases uma da outra. Mesmo depois de nos formarmos, nossa amizade nunca se desfez. Mesmo morando em cidades diferentes, nos falávamos toda semana. Era ela quem lembrava meu aniversário. Foi ela quem ligou primeiro quando comecei meu relacionamento com Etienne. Quando fiquei noiva, ela não conseguiu segurar as lágrimas. No meu casamento, era ela quem estava mais perto de mim. Noemi era como família para mim, às vezes até mais próxima do que minha própria família. E foi por isso que tudo o que aconteceu pesou tanto. Antes de chegar ao ponto onde tudo começou, preciso contar um pouco sobre aquela época. Naquele ano, tanto Etienne quanto eu estávamos muito ocupados. Etienne trabalhava num grande projeto de arquitetura, fazia horas extras constantemente e, às vezes, quando chegava em casa, à noite só comia e dormia. Eu também estava passando por um período difícil no estúdio. Vários projetos importantes apareceram ao mesmo tempo, e eu ficava na frente do computador quase toda a noite. Era como se os dois estivéssemos em casa, mas os dois estivéssemos ausentes. Noemi foi muito presente nesse período. Nos falávamos quase todo dia. Às vezes ela ligava tarde da noite perguntando: "Como você está de verdade?" Eu contava para ela sobre a distância entre mim e Etienne, sobre o cansaço, sobre a solidão que às vezes sentia. E ela ouvia. Sempre ouvia. Agora, olhando para trás, percebo o quanto aquelas conversas eram detalhadas. Como Etienne me magoava, em quais assuntos não nos entendíamos. O que parecia estar faltando no nosso casamento, contei tudo para Noemi, porque eu contava essas coisas para a minha melhor amiga, confiava nela. O ponto de ruptura foi numa quarta-feira comum à noite. Etienne chegou cedo naquela noite. Na verdade, antes de mim. Quando entrei em casa, ele estava sentado na cozinha com o celular na frente e seu rosto estava completamente diferente. Não era palidez de cansaço, era outra coisa. "Fiz jantar", disse. A voz era firme, mas havia algo tremendo em algum lugar. Jantamos. Quase não falamos. Perguntei algumas vezes como foi seu dia. Recebi respostas curtas. Havia algo fora do normal, mas não conseguia ler exatamente o que. Quando fui ao banheiro antes de dormir, o celular ficou em cima da mesa. Quando voltei, Etienne tinha se levantado e estava olhando pela janela. Nem estava olhando para o celular. Então se virou e me olhou. "Claire", disse, "preciso te perguntar uma coisa." Sentei. Meu coração deu uma batida estranha. "A Noemi está brava com você?" disse ele. "Aconteceu alguma coisa entre vocês?" Eu disse que quando vocês ouvissem essa pergunta iam entender tudo. Agora estão entendendo, não é? Porque aquela pergunta parecia inocente, mas escondia muita coisa. Naquele dia, durante o horário de almoço, Etienne recebeu uma mensagem no celular, de Noemi. Mas a mensagem usava meu nome,
Começava com: Claire queria te contar uma coisa, mas não teve coragem, então estou escrevendo. Em seguida, Noemi escreveu para Etienne, usando minha voz, coisas sobre nosso casamento, os problemas entre nós, o que eu sentia, como estava cansada. Parte disso era verdade, porque Noemi tinha ouvido tudo isso de mim, mas parte estava distorcida. E no final ela escreveu: Claire não está feliz. E acho que os dois precisam aceitar isso. Depois de ler a mensagem, Etienne tinha me ligado. Eu estava em reunião com o celular no silencioso. E ele passou a tarde inteira sozinho com aquela mensagem. Quando li a mensagem, minhas mãos tremeram. A primeira coisa que senti não foi raiva, foi choque, depois confusão. Depois aquela sensação estranha e nauseante de vergonha, porque havia coisas verdadeiras ali. Eu realmente estava cansada? Eu realmente havia sentido certas coisas. Mas tinha contado tudo isso para Noemi porque ela era minha amiga. Não para ser colocado entre mim e meu marido. Olhei para Etienne. Eu não escrevi isso, disse. Eu sei, disse ele. A voz era calma. Mas por que a Noemi escreveu? Não tinha resposta. Naquela noite liguei para Noemi. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Não respondeu. Não consegui dormir até de manhã. Na manhã seguinte chegou uma mensagem curta. Conversei com você de boa fé. Só queria ajudar. Ajudar. Essa palavra ficou presa na minha cabeça e não saía. Escrevi de volta para Noemi. Uma mensagem longa. Perguntei por que ela fez isso, de onde tirou o direito de falar em meu nome, o que essa mensagem causou em Etienne. A resposta veio um dia depois e me abalou ainda mais fundo. Na mensagem, Noemi dizia que me ouviu por anos, que carregou dentro dela tudo o que eu contei sobre Etienne, mas que eu nunca tomei uma atitude, que ficava sempre reclamando e sempre no mesmo lugar. E acrescentou: talvez alguém precisasse te empurrar. Larguei o celular. Fiquei sentada por um longo tempo sem fazer nada. Etienne e eu conversamos muito naquela semana. Conversamos com honestidade, talvez com mais honestidade do que tínhamos tido em muito tempo. Falamos sobre as coisas verdadeiras na mensagem de Noemi, o cansaço, a distância, o fato de que os dois, por um período, não tinham dado tempo suficiente um ao outro. Essas conversas doeram, mas eram necessárias. Mas o assunto principal era Noemi. Etienne estava muito calmo. Talvez mais calmo do que eu. Isso não era algo que ela podia fazer, disse em algum momento. Mesmo que fosse de boa fé, foi uma violação de limites. Ele estava certo e eu sabia disso. Marquei um encontro com Noemi pessoalmente. Uma semana depois, num pequeno café no centro da cidade. Quando chegou, parecia cansada. Talvez um pouco na defensiva também. Assim que sentou, começou a falar. Fico te observando há anos. Ficamos falando das mesmas coisas. Nada muda e eu simplesmente não aguentei mais. Disse. A ouvi. Esperei ela terminar de falar. Então disse: Noemi, te conheço há 12 anos. Te contei tudo porque confiava em você, mas você pegou essa confiança e a usou para interferir em meu nome, no meu marido, no meu casamento. Você não tinha esse direito. Mesmo que sua intenção fosse boa, não tinha. Ela ficou em silêncio. Depois seus olhos se encheram de lágrimas. Só queria ajudar, disse de novo. Eu sei, respondi, mas isso não foi ajuda. Depois daquele dia, nossa amizade nunca voltou ao que era. Por alguns meses ainda nos escrevemos de vez em quando. Mas, em cada conversa, aquela mensagem estava lá. Invisível, mas pesada. Em algum momento as duas paramos de escrever, em silêncio. Sem uma grande briga, sem bater a porta. Simplesmente paramos. Uma amizade de 12 anos às vezes termina assim. Não com barulho, mas com silêncio. Com Etienne aprendemos muito naquele período. A mensagem de Noemi nos machucou. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, sem querer, trouxe certas coisas à tona. As conversas honestas que tivemos naquelas semanas nos fizeram abordar coisas que tínhamos adiado por muito tempo. Fomos a um terapeuta de casal. Na primeira sessão, os dois ficamos muito tímidos. Mas na terceira sessão, Etienne disse: eu também sentia que estava me afastando de você, mas não sabia como dizer. Quando ouvi aquela frase, meus olhos encheram de lágrimas. Às vezes as pessoas só conseguem ter a conversa mais importante depois que uma crise as obriga. Hoje ainda estou com Etienne. Estamos num lugar melhor. Presumimos menos, conversamos mais. Às vezes penso em Noemi. Sinto saudade dela? Às vezes. 12 anos é muito tempo.
Mas também sei disso. Uma amiga não fala por você, não toma decisões em seu lugar e não usa sua confiança para impor suas próprias verdades. Boa intenção não justifica tudo. Aprendi isso. E esse aprendizado me custou caro. E você, o que faria? Se sua melhor amiga tivesse interferido assim na sua vida, mesmo que de boa intenção, você perdoaria? Me conta nos comentários. Antes de passar para a próxima história, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!